Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Graça e paz. Shalom. E aí, gente? Vocês estão bem? Glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês. Prazer poder servir mais uma vez essa casa. Nós que viemos de tão longe. São Luís do Maranhão, não é tão perto. E poder estar aqui com vocês é sempre uma honra, é sempre um prazer. Participar do que o Senhor está fazendo aqui é sempre muito prazeroso. Então eu queria externar a minha gratidão ao Senhor e a essa casa por ter nos dado a oportunidade de estarmos juntos aqui esses dias. Amém? Amém, gente? Amém. Está comigo o pastor Charles, que fez aqui a música. Ele é líder lá na casa, né? Caminha conosco, lidera a casa de oração e tem sido um companheiro de jornada. Está conosco também o pastor Rodrigo Medeiros, de Recife, vai estar falando com vocês. Pastor Nilson Júnior Mas, e essa equipe veio para servir essa casa com muito zelo, com muito temor. E é muito importante que você esteja muito atento àquilo que o Pai vai liberar sobre você esses dias. Amém? Gente, eu sou de São Luís do Maranhão, como eu já falei. Sou casado com a Malu. Sou pai do Levi, da Ana Liz e do Luca. Trabalhando para povoar a terra. Né? E por graça e misericórdia de Deus, sou pastor na Missão Cristã Casa do Pai. E tem sido muito prazeroso servir o Senhor. Eu queria, antes de entrar na palavra, falar do nosso novo livro, a Casa de Oração, a Eterna Identidade da Igreja. Esse material, ele nasceu em um tempo onde o Senhor nos desafiou a nos trancar dentro de um quarto. E nós ficamos o ano de 2011 todo trancado num quarto. Nós entrávamos para o quarto 8 da manhã, saía meio-dia, almoçava, ficava um pouco ali com a família, depois voltava 2 horas da tarde e só saía às 6. Durante esse período o Senhor nos entregou algumas mensagens, algumas palavras pontuais. Nós organizamos tudo e fizemos esse material. Pena que eu trouxe pouco. Está ali na livraria. Você vai ter acesso a esse material no final da reunião ali. Amém? Amém, gente? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. Eu quero nessa noite tentar aquecer o seu coração, encher o seu coração de esperança. Eu quero, na verdade, nessa noite, reposicionar a nossa esperança. Eu quero tentar fazer com que você saia daqui nessa noite com o teu coração aquecido e com a tua esperança reposicionada. Amém? Então, Romanos capítulo 1, eu quero começar por esse versículo, eu quero ler somente o versículo 1. Nossa, eu fui tomar isso aqui achando que era café. Chegou, preparei a boca para o negócio quente, veio um negócio gelado. É água. Sabe quando você faz assim, para tomar o café e vem água? Enganou, né? Pegadinha do malandro. Você achou Romanos capítulo 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Amém? Irmãos, como eu falei, o meu desejo aqui é colocar a tua esperança no lugar certo. O meu desejo aqui nessa noite é tentar reposicionar ou ajudar você a reposicionar o seu coração. Porque eu quero olhar com você para o futuro e fazer com que você olhe para o futuro e, ao invés de você sentir medo e pavor, você sinta esperança. Eu lembro do povo de Israel quando estava sendo ameaçado pelos babilônios com relação a uma iminente invasão babilônica. O povo estava apavorado. É como se nós estivéssemos reunidos aqui e ali fora tivesse um exército para entrar nesse lugar e nos levar cativo, nos levar como prisioneiros para um determinado lugar. E muito provavelmente o coração do povo estava aflito. E aí Deus vai e levanta um profeta, o profeta Jeremias.
E Deus levanta o profeta Jeremias com uma mensagem específica. Em meio àquele contexto de pavor, em meio àquele contexto de medo, em meio àquele contexto de pressão, a mensagem que Deus levanta o profeta para liberar é: eu sei o pensamento que tenho sobre vocês. São pensamentos de paz. Agora, garoto. Eu não estava nem pedindo não, era só mesmo para... Então a mensagem que Deus levanta o profeta para liberar é: eu sei o pensamento que tem a respeito de vocês. É pensamentos de paz e não de mal, para levar vocês para um destino que vocês desejam. Então preste atenção, irmãos, em meio a um contexto de muito pavor e muito temor, de muita pressão, a mensagem que Deus levanta o profeta para liberar é uma mensagem que reposicionou o coração do povo em um lugar de esperança. Você está aí? Então enquanto todos sentiam medo, Deus levanta o profeta para dizer: calma, gente. O sentimento com relação ao futuro não pode ser de medo. O sentimento com relação ao futuro tem que ser de esperança. Mesmo os olhos de vocês olhando para fora e vendo a ameaça de uma invasão inimiga, vocês precisam olhar para o futuro com esperança. E é para esse lugar que eu creio que o Senhor quer nos conduzir nesse tempo. Amém? Então a nossa esperança precisa estar numa palavrinha chamada Maranata. A nossa esperança precisa estar na vinda do Senhor. E sabe de uma coisa, irmãos? É muito importante nós pensarmos sobre o retorno de Jesus. Sabe por quê? Porque o retorno de Jesus é parte integral do Evangelho. Se somos uma igreja que queremos de fato caminhar e manifestar o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor, nós precisamos falar do seu retorno. Nós precisamos trazer clareza com relação ao seu retorno. Então o retorno de Jesus faz parte da mensagem do Evangelho. Agora, antes que nos aprofundemos no retorno de Jesus propriamente dito, eu quero trazer clareza para você com relação ao verdadeiro Evangelho. O versículo que nós lemos, irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz um entendimento a respeito do Evangelho de Deus. Preste atenção. Quando você olha para a cosmovisão bíblica, por exemplo, você pode extrair desse versículo riquezas profundas. Você pode extrair princípios poderosos dessa declaração de Paulo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para a clareza que ele traz sobre o genuíno Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Quando Paulo fala do Evangelho de Deus, irmãos, quando ele usa essa expressão, ele deixa muito claro que o verdadeiro Evangelho é um anúncio que pertence e diz respeito exclusivamente a Deus. O Evangelho de Deus não tem a ver com a necessidade do homem. O Evangelho de Deus tem a ver com a vontade de Deus. Agora é a hora do culto que você fala amém. O Evangelho de Deus não tem a ver com aquilo que precisamos ou com aquilo que necessitamos. O Evangelho de Deus tem a ver com o que Deus deseja. Nós estamos entendendo isso? Então o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que o Evangelho pertence a Deus. Que o Evangelho que precisa ser anunciado e que vai gerar esperança não é o Evangelho do homem que tem o homem como centro, mas é o Evangelho de Deus que tem a vontade de Deus como a sua mensagem central. Porque, meus amigos, nós precisamos entender que uma das maiores resistências que iremos enfrentar nos últimos dias não é a ação do reino das trevas. A maior resistência que iremos enfrentar nos últimos dias é a resistência da nossa própria vontade. O último inimigo que Jesus enfrentou, irmãos, antes da cruz, não foi o diabo. O diabo foi o primeiro inimigo que ele enfrentou quando começou o seu ministério. O diabo, Jesus enfrentou no deserto, e a intenção do diabo era não deixar com que Jesus iniciasse. No começo do ministério de Jesus, ele foi levado para o deserto, e ele foi tentado pelo diabo, para desviá-los logo no começo da caminhada, mas no final, não foi o diabo. No Getsemane, irmãos, a luta de Jesus não foi para repreender o diabo.
A luta de Jesus não foi para dizer assim: ó, Satanás, está amarrado, em nome de Jesus, você não quer que eu vá para a cruz. A luta de Jesus nos últimos momentos de vida foi contra a sua própria vontade. Então, o diabo pode até querer impedir você de começar algumas coisas, mas geralmente quem impede você de concluir é você mesmo. Geralmente quem impede você de terminar o que você começou não é o diabo. Você não termina porque o diabo não deixa. Você não termina porque você não quer. Quantos estão entendendo isso, irmão? Então Jesus, Pai, a minha vontade não é essa. Eu não quero ir para a cruz. Se for possível até, passe de mim esse cálice. Porém, que não seja feita a minha vontade. Então o homem deixa de agir dentro do disse Deus e começa a agir dentro do disse a serpente. Foi por isso que ele caiu. A gênese do pecado está no distanciamento daquilo que Deus havia dito. Porque a proposta da serpente é distorcer o evangelho, é distorcer o que Deus disse. E como que a serpente fez isso? A serpente fez isso, irmãos, extraindo verdades do que Deus havia dito. Então Deus fala assim: vocês podem comer de qualquer árvore desse jardim, menos de uma. Aí a serpente vem. Aí ela fala assim: Eva, Deus falou para vocês que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Olha a estratégia aí. Distorcendo o que Deus disse. Aí Eva vai consertar a serpente. Só que a maneira como Eva conserta a serpente também, irmãos, contamina o evangelho. Porque Eva fala assim: ó, não foi assim que Deus disse, não. Deus disse que a gente não pode nem comer e nem tocar. O erro da serpente foi extrair coisas do que Deus havia dito. O erro de Eva foi incluir coisas no que Deus havia dito. Deus não disse que eles não podiam tocar. Deus só disse que eles não poderiam comer. Então nós falsificamos o evangelho quando tiramos dele aquilo que nós queremos, mas nós também falsificamos o evangelho quando incluímos nele aquilo que Deus nunca mandou incluir. Meu Deus, né, irmão? Todas as vezes que você diz algo que Deus nunca disse, você, por mais que a sua intenção seja muito boa, você está contaminando o evangelho de Deus. Então o evangelho de Deus não pode ser adequado à nossa realidade. Você está aí, irmão? Não se pode incluir nada nas palavras desse livro. Assim como não pode extrair nada das palavras desse livro. Não se pode excluir como fez a serpente, não se pode incluir como tentou fazer Eva. Tanto um quanto o outro é contaminação do evangelho de Deus. Você está aí? Então, ninguém tem autonomia para adaptar a mensagem, seja lá por qualquer motivo. Você não tem autonomia para tornar a mensagem mais atraente e menos ofensiva. E você não tem autonomia para tornar a mensagem mais ofensiva e menos atraente. Você não tem autonomia para tornar o evangelho mais diluído para que todo mundo aceite. E nem tem autonomia para tornar o evangelho mais forte para que todo mundo para que todo mundo receba. O evangelho de Deus por si só pode promover toda e qualquer transformação que nós precisamos para esse tempo. Você está aí, irmão? Então fica muito claro que o evangelho de Deus é a respeito do seu filho, sobre o que ele fez e sobre o que ele fará. E é aqui que eu queria chegar. Aqui eu vou começar a pregar. O evangelho de Deus tem a ver com o que Jesus fez, mas para que o evangelho seja completo, ele precisa também trazer clareza sobre o que ele fará. Porque se o evangelho que eu prego aponta apenas para o que ele fez, mas não traz clareza sobre o que ele fará, esse evangelho não está completo.
Nós estamos entendendo isso, irmãos? Então, para que possamos entender o Evangelho completo, nós precisamos falar da primeira vinda de Jesus, sobre o que Ele fez, mas nós precisamos também falar sobre o que Ele fará. Amém? Então, meus irmãos, para nós entendermos, para que haja clareza sobre o Evangelho, para que tenhamos uma visão correta sobre o Evangelho, eu penso que Deus precisa limpar as nossas lentes espirituais, para que possamos primeiramente ter clareza com relação à cruz. Você está aí? Irmãos, a cruz de fato é um evento ímpar. Preste atenção nisso. Talvez a cruz seja a maior revelação de quem Deus é para a humanidade. Mas assim, você precisa entender algo. A cruz, ela é frequentemente considerada como o ponto mais alto da história da redenção. E de fato a cruz foi um grande acontecimento, onde o homem, a partir dali, começou a entrar para dentro para trilhar esse caminho de redenção. Mas entenda uma coisa: a cruz, ela não resolve definitivamente todos os problemas, mas a cruz, ela prepara o cenário para aquilo que será, de fato, o ponto mais alto da história. Por mais que nós olhemos para a cruz como o ponto mais alto, deixa eu te falar uma coisa: o futuro nos prepara um acontecimento que será muito maior, será um ponto muito mais alto na história da redenção. A cruz não cumpre todas as promessas de Deus, mas, meu amigo, a cruz nos garante o seu cumprimento. Se antes da cruz alguém tinha alguma dúvida de que Deus cumpriria o que Ele prometeu, depois da cruz, depois de enviar o seu Filho e Jesus passar por tudo que Ele passou, não resta mais dúvida nenhuma de que aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir. Então, o retorno de Jesus, ele traz consigo o cumprimento daquilo que foi prometido pelo próprio Jesus na cruz. Você está aí? Estou fazendo entender, irmãos? Nós começamos a falar do Evangelho, nós trouxemos clareza do que é o Evangelho. Nós falamos que o Evangelho, para ser completo, ele fala do que Jesus fez, fala da cruz, mas ele também aponta para aquilo que ele fará. Então, como a primeira vinda não cumpriu todas as promessas de Deus, o Evangelho não trata apenas do que Jesus fez, ele fala também daquilo que ele fará. Paulo vai dizer, irmãos, em Romanos capítulo 8, que toda a criação geme até que Deus cumpra o que Ele prometeu. Você está aí? Então, Paulo, ele sabia que a obra da cruz havia garantido as promessas de Deus, mas que sem a segunda vinda de Jesus, sem o retorno de Jesus, nós não receberíamos a herança prometida. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós somos cheios de convicção de que aquilo que Ele falou irá se cumprir. Mas quando nós olhamos para o futuro, quando nós olhamos para a sua segunda vinda, nós somos cheios de esperança, de que aquilo que nós estamos vivendo agora não durará para sempre. Os problemas que nós estamos enfrentando agora, as situações que nos cercam, não durará para sempre. Amém? Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, irmãos, nós vemos uma mensagem voltada para o futuro. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos uma mensagem que define a nossa esperança com relação ao retorno de Jesus e tudo que envolve o seu retorno. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós somos cheios, o nosso coração é tocado e o nosso sentimento é trocado. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que o sentimento que precisamos ter com relação ao futuro não é de pavor, não é de desespero, é de esperança. Amém?
Quando nós olhamos, por exemplo, para a movimentação dos apóstolos, nós vemos que os apóstolos tinham convicção, porque participaram e viram que Jesus passou na cruz. Mas, irmãos, eles tinham uma visão apocalíptica da história. Entenda uma coisa: o sentimento que os apóstolos tinham precisa ser o mesmo sentimento da igreja hoje. Os apóstolos entenderam que o retorno de Jesus é o único evento que pode solucionar as crises na terra. Irmãos, preste atenção nisso. Os apóstolos começaram a ordenar as nações para que elas se arrependessem. E a mensagem que eles começaram a liberar tinha a ver com esse retorno. Quer ver uma coisa? Abra comigo Atos capítulo 17. Paulo discursa em Atenas. E andando nas ruas, passando pelas ruas de Atenas, Paulo identifica um altar a um Deus que era desconhecido. Esses dias nós estávamos no interior do Maranhão, numa reunião com um grupo de pastores amigos. E nós estávamos falando sobre isso. A cidade de Atenas, ela foi atacada por uma praga muito violenta. O povo, eles tentaram todos os deuses que estavam no seu cardápio. E eles não conseguiram cessar essa praga. Alguém levantou no meio do povo e falou assim: deve ter algum Deus que não está no nosso conhecimento, que esse Deus pode resolver o problema. E eles levantaram um altar e começaram a clamar a um Deus desconhecido, um Deus que não está aqui no cardápio, que não tem um altar no nosso templo. Nós precisamos clamar a algum Deus. E a Bíblia diz que quando eles a história conta que quando eles clamaram a esse Deus desconhecido, a praga cessou. Então eles edificaram um altar e colocaram lá: altar a um Deus desconhecido. Paulo chega e encontra essa realidade. Eu quero ler com você o versículo 7. Depois que Paulo prega, depois que Paulo confronta, depois que Paulo causa toda aquela confusão, no versículo 7, o caminho está sendo preparado para Atenas. No versículo 7, vamos ler a partir do versículo 6, diz assim, ó: porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram até aqui. Jason os escondeu em casa. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe um rei e que não é César. Preste atenção, irmãos. Logo depois, Paulo chega em Atenas. Mas qual é a mensagem que está sendo propagada? Qual é a mensagem que os apóstolos estão propagando? A mensagem que apavorou os ouvintes, a mensagem que abalou as estruturas, tinha como teor não o que Jesus havia feito na cruz. A mensagem que abalou as estruturas tinha a ver com o anúncio de um rei. E eles deixavam muito claro: não é César. Você está entendendo isso? E qual foi a postura que eles exigiram? Olha para o verso 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam.
Eles chamam para o arrependimento. E por que era necessário uma postura de arrependimento? Verso 31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse é o teor, irmãos, esse é o conteúdo principal da mensagem apostólica do Novo Testamento. A principal mensagem é, gente, olha só, está vindo um rei, ele irá ocupar o trono, vocês precisam se arrepender, porque este rei julgará o mundo com justiça, e vocês precisam saber que esse rei não é César. Essa era a mensagem que enchia os ouvintes de esperança. E essa precisa ser a mensagem que irá encher a igreja de esperança. Existe um rei que irá reinar, e não é Lula, não é Bolsonaro, é Jesus. Se essa mensagem não te enche de esperança, nenhuma outra mensagem poderá te encher. Você está entendendo isso, irmãos? A mensagem é: vocês precisam de arrependimento, cara. Vocês precisam se preparar, porque vai chegar um dia. Os caras estão falando do que iria acontecer, irmãos. Os caras estão trazendo clareza e esperança com relação ao futuro. Escuta uma coisa. Você precisa saber que as circunstâncias nem sempre serão do jeito que estão agora. As coisas não ficarão desse jeito. Jesus virá libertar o seu povo. Se não for esse o nosso coração, precisamos buscar outro Deus, irmão. Que nós estamos adorando a um Deus desconhecido. Não tem muita diferença entre nós e os atenienses. Vocês estão entendendo isso? Jesus irá governar as nações. Eu acho que muito mais do que apontar para alguém que vai ocupar um cargo político, nós precisamos apontar para aquele que virá ocupar o trono, de uma vez por todas. Você precisa entender uma coisa, irmãos. Para os incrédulos, Paulo vai dizer que a mensagem de Jesus como um salvador sacrificial era tola. 1 Coríntios capítulo 1 fala sobre isso. A mensagem da cruz era bobagem. Mas talvez a parte mais controversa do evangelho seja aquela que diz que o Salvador sofredor, a ovelha muda, que foi para o matadouro sem falar nada, é o rei vitorioso que reinará e destruirá as forças inimigas. É loucura. Como é que este que foi como uma ovelha muda para o matadouro virá como um rei bélico? Meus irmãos, por que é importante nós pensarmos a respeito disso? Nós entendermos. Porque nós corremos um grande risco de sermos confundidos. Preste atenção numa coisa. Jesus um dia reúne seus discípulos e ele fala assim: gente, eu estou indo para a cruz. Traduzindo para a linguagem de hoje, eu vou morrer. Não sei mais qual é a água, qual é o café, bagunçou, foi tudo aqui agora. Eu vou morrer. Estou indo para a cruz. Até Mateus capítulo 15, você vê Jesus falando a respeito de quem ele era. Os ensinamentos de Jesus até o capítulo 15 é Jesus mostrando para os seus discípulos principalmente quem ele era. No capítulo 16 ele faz uma prova.
Quem as pessoas lá fora dizem ser o filho do homem? Uns falam que tu é Elias, outros falam que tu é Jeremias, uns falam que tu é um dos profetas. Aí ele fala assim: e vocês? Quem vocês dizem ser o filho do homem? Aí um dos discípulos fala assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim: opa, entendeu? Tu és Pedro. E aí você sabe a história. E a partir dali, irmãos, o capítulo 16 de Mateus é um capítulo de transição. Jesus vinha falando sobre quem ele era. Ele faz um teste. Ele descobre que os discípulos entenderam quem ele era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o Pai que revelou, ponto. Fechou. Só um entendeu. Se um entendeu, a igreja pode ser edificada. Não precisa todo mundo entender. Se uma pessoa nessa conferência entender, acabou. Já pode haver edificação. Aí ele faz o teste. Entendeu? Entendi. Beleza. Vocês agora sabem quem eu sou. Agora, a partir de agora, eu vou começar a ensinar vocês o que eu vim fazer. Antes do capítulo 15, você não vê Jesus falando sobre morte, sobre cruz, sobre nada. No capítulo 15 ele faz o teste, ele vê que a galera entendeu. Agora ele começa a falar do que ele veio fazer. E o que ele veio fazer? Ele veio morrer. Ele veio para a cruz, sim ou não? Esse era o propósito, irmão. Não era outro. Da sua primeira vinda, o propósito era a cruz. Aí Pedro vem, depois que ouve, o mesmo Pedro que teve a revelação de quem ele era, agora começa a gerar confusão sobre o que ele veio fazer. Ô Jesus, vem cá. Deixa eu te ensinar um negócio aqui. Tirar você de perto dos outros, que para você não passar vergonha. Mas você não veio para morrer. Não é. Você veio para reinar. A proposta, Jesus, aqui é que você assuma o trono. É que você se vingue dos nossos inimigos. A proposta, Jesus, é que você nos liberte das garras daqueles que nos oprimem. Porque eu imagino, agora acionando o mundo de Bob, eu imagino a mãe de Pedro balançando ele na rede. Se ele morasse no Nordeste, era na rede, né? Botando ele para dormir quando ele era pequeno e cantando para ele a respeito de um rei que vem para governar. Um rei que vem para libertar o seu povo das garras da tirania romana. E Pedro cresceu com aquela... E quando Jesus falou assim, eu vou morrer, ele falou, não. É para reinar. Pedro estava confuso. Porque ele não entendia que a sua primeira vinda, Jesus não veio para reinar, Jesus veio para morrer. Ele veio para reinar é na segunda vinda. Só que presta atenção, assim como na primeira vinda, Pedro esperava um rei com uma espada desembainhada, montada num cavalo, cortando a cabeça dos seus inimigos. E ele veio como uma ovelha muda. Nós corremos o risco de na segunda vinda, nós esperarmos uma ovelha muda que vem paz e amor para todo mundo. E ele vinha como um rei, montado num cavalo, com uma espada desembainhada, cortando o pescoço dos seus inimigos. Porque, meus irmãos, se você espera que ele venha na segunda vinda, como ele veio na primeira, você corre um grande risco de se abraçar com o anticristo. Porque quem vem pregar paz e amor, ame todo mundo, não é o rei que virá para governar as nações. Por que é importante nós termos clareza com relação à sua segunda vinda? Porque senão nós podemos ser confundidos. Porque nós vamos esperar um Jesus que vem recebendo todo mundo do jeito que está. Não, venha como você está, não precisa mudar. Não, amigo. Estava falando com os irmãos hoje no almoço. Quando Jesus foi preso, irmãos, ele foi levado para diante dos sacerdotes. E os sacerdotes fazem uma pergunta: tu é o rei dos judeus? Ele fala assim, tu dizes. Ele responde aos sacerdotes, sim ou não? Aí depois ele é levado para o sinédrio. E diante das autoridades, aliás, diante de Pilatos, Pilatos faz a mesma pergunta, na primeira vez: tu é o rei dos judeus? Qual é a reação de Jesus? Ele silencia. Então ele fala diante dos sacerdotes, mas ele silencia diante de Pilatos.
Porque na primeira vinda, ele não veio para responder como um político. Ele veio para botar em ordem a sua igreja. Mas na segunda vinda, se Pilatos entrar errado, ele vai perder o pescoço. Porque na segunda vinda, ele não vem para botar em ordem a igreja, ele vem para botar em ordem as nações. Você está entendendo isso, irmão? Por isso é necessário nós entendermos. Por isso é necessário nós não nos perdermos nesse tempo em que nós estamos. Porque senão nós vamos começar a falar de um rei que é igual a César. A mensagem dos apóstolos sobre um rei maior do que César impulsionou a perseguição à igreja primitiva. Você está entendendo isso, irmãos? Eu ouso dizer que impulsionou até mais do que a mensagem sobre o Cristo Salvador. Os apóstolos não começaram a ser perseguidos porque eles começaram a pregar sobre um Jesus que morreu na cruz. Eles começaram a ser perseguidos porque eles começaram a pregar sobre um rei que viria assumir o trono. A mensagem se tornou uma ameaça. Você está entendendo isso, irmão? Então, se a nossa mensagem não se torna uma ameaça, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, irmãos. Então, eles falavam sobre esse dia. Eles mobilizavam reuniões de arrependimento por causa desse dia. É necessário que... Versículo 30 de Atos 17. Agora ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam. Irmãos, o retorno de Jesus começou a ser a grande esperança da igreja do Novo Testamento. Essa era a motivação que eles tinham para uma vida santificada. Presta atenção nisso. A esperança dos nossos primeiros irmãos não estava no governo de mais um homem. A esperança dos nossos irmãos estava na vinda de um rei que iria ocupar o trono para sempre. Por que nós não entendemos isso? Tem alguma coisa errada, irmãos. Os nossos primeiros irmãos, eles não buscavam uma vida santificada. Eles buscavam uma vida santificada, não era porque eles queriam ocupar um cargo na igreja. Eu tenho que ser santo para que o pastor me bote no ministério tal. Não, eu não posso pecar, porque se eu pecar eu não canto no louvor, eu não prego na igreja. Não. Eles buscavam uma vida santificada, não era em busca de um cargo, mas porque eles desejavam se preparar para esse grande dia. Porque você tem que entender uma coisa. Uma das coisas que você não poderá fazer no dia do Senhor, uma das coisas que você não poderá fazer quando Jesus voltar, é se preparar. A hora de se preparar é agora. Vocês estão entendendo isso? Os apóstolos do Novo Testamento, eles pregaram o evangelho apocalíptico como um exemplo para a igreja nas futuras gerações. A mensagem não pode ser outra. A mensagem que gera esperança vai ser a mesma mensagem que vai gerar perseguição. Mas nós não podemos nos calar. Nós não podemos trocar a mensagem. Porque se eu quero uma mensagem que não gera perseguição, eu vou ter que entender que essa mensagem não irá gerar esperança. Não, eu preciso pregar uma palavra que ninguém vai me perseguir. Beleza, mas você não vai gerar esperança no coração do povo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então nós devemos seguir o exemplo dos nossos irmãos. Nós devemos depositar nossa esperança onde a igreja do Novo Testamento depositou a sua esperança, na vinda gloriosa do nosso amado. Você está entendendo isso, irmão? Entenda uma coisa. Eu estou caminhando para o fim. Nós estamos em meio à história da redenção.
a história da redenção não foi totalmente concluída. E em qualquer boa história, o grande clímax acontece no final. Sim ou não? Eu quero te dizer que o mesmo acontece com a história da redenção. O clímax da história está preparado para o final. E a minha oração é que o Senhor gere no meio da sua igreja um senso de expectativa, um senso de admiração pela maneira como as coisas irão terminar. Ele precisa gerar no coração da igreja um senso de expectativa novamente. Nós não podemos viver como se ele não... Irmãos, preste atenção numa coisa. Jesus foi questionado pelos fariseus: por que os seus discípulos não jejuam? A pergunta ali, irmãos, é: por que os seus discípulos estão alegres? Porque jejuar, no contexto ali, era sinônimo de tristeza. Ninguém jejuava e ficava feliz. Então dizendo assim, por que eles estão felizes? Jesus fala assim: a hora de jejuar não é quando o noivo está presente. Vai chegar um momento em que eles irão jejuar. Sabe o que, irmãos, Jesus responde a pergunta com outra. Ele fala assim: eles podem jejuar o noivo estando presente? A pergunta ali é retórica. Jesus fala assim: vou falar uma coisa para vocês. Eles estão felizes porque eu estou aqui. Mas quando eu for, eles não poderão mais ficar felizes. Sabe o que, irmãos, eu entro em crise porque eu olho para a realidade da igreja e eu percebo que nós estamos felizes demais com a ausência do nosso amado. Parece que está tudo muito bem. Nós estamos vivendo muito bem, mas Ele não está aqui. A minha oração é que caia sobre nós a minha oração é que caia sobre a igreja brasileira uma tristeza segundo Deus. Nós não podemos celebrar, o noivo não está presente. O melhor vinho sempre fica para o final, e na história da redenção não será diferente. Então a nossa esperança deve estar na verdade de que está vindo aí um rei. Uma morada. Então vamos lá, meus amigos.